Bem, uma boa noite, pessoal. Hoje, quinta-feira, né? Estamos chegando, nos aproximando mais um fim de semana e mais um programa Sem Limites para encerrar a nossa participação aqui na semana. Convidamos dois vereadores, dois componentes do Legislativo de Querência, presença do vereador Colorido, patriota já? Patriota. É o partido aí, né? O PRP que está mudando aí, Patriotas, e o vereador Colorido, vereador de segundo mandato. Segundo mandato. E o vereador Joaquim Caires, 4 mandatos? MDB. 4 mandatos, sem partido. Sem partido. Mas já optou aí, Joaquim? A janela, né? A janela para definir o partido. Pois é, 4 mandatos, 2 vereadores aqui conosco. Nós vamos falar dos assuntos de Jiqué. Tema agora é Jiqué. A gente tem buscado trazer aqui várias discussões e nós vamos iniciar pelo trabalho legislativo nesse segundo período do ano de 2019, né? Como é que estão os trabalhos legislativos, o que é que está assim mais sendo discutido. Nós temos uma CPI, né? Na Câmara, vocês fazem parte dessa CPI. CPI da reforma das escolas. Como é que andam os trabalhos? Em que fase está agora, Colorido? Boa tarde a todos. Boa tarde para você. Boa noite, né? Boa noite ao meu amigo Joaquim Caires, esse parceiro de bancada, meu líder lá. Olha bem, a gente foi colocado um processo de investigação da CPI lá na Câmara de Vereadores, aprovado, né, pelos 7 vereadores que eram necessários, 7 vereadores da minoria, e dentro das escolhas, eu e o vereador Joaquim Caires, nós fazemos parte dessa comissão. Dentro dessa comissão está o vereador José Simões, está o vereador Beto de Lalá, que é o presidente, e o vereador Guina Produções também faz parte dessa comissão. Já ouvimos algumas pessoas, que é necessário, ouvimos o ex-secretário Fabrício Borges, ouvimos o ex-secretário Godin, ouvimos o engenheiro Eduardo Cruz, ouvimos já algumas testemunhas do prefeito, que o prefeito arrolou como testemunha dele. O interessante disso tudo, Wilson, diante do que a gente tem feito o trabalho, é que na defesa do prefeito, o prefeito coloca que ele cometeu o erro. Né? Ele afirma isso, ele aceita isso, que o erro foi cometido por ele, porém ele diz que foi induzido ao erro. E aí eu já saio um pouco dessa questão da CPI e vou partir para a minha opinião, aí agora pessoal, e dizer o seguinte, que eu não acredito, não comungo com esse pensamento dessa defesa dele, porque a gente vem sinalizando ao prefeito as irregularidades cometidas com a reforma das escolas desde o início dessas reformas. Então, nós liberamos o recurso no final de dezembro de 2017. No início de 2018, começamos, eu, o vereador Joaquim, o vereador Gilvan, o vereador Regis Silva, o vereador Tinho, o presidente, a vereadora Laninha, o vereador Careca, a gente vem fiscalizando, acompanhando essa reforma das escolas e sinalizando à prefeitura as irregularidades já cometidas desde janeiro. Porém, o prefeito só sentou realmente conosco e com a comissão, os sindicatos, tudo, só sentou com a gente em abril de 2018, onde já tinha pago quase 70% do contrato, e aí já estava o caos instalado, a problemática toda instalada. Com isso, o prefeito formou uma comissão onde tinha vereadores, onde tinha membros do executivo, engenheiros, membros da empresa e os conselhos, Conselho de Educação e do Fundeb, e começou a ser feito algum acompanhamento e alguns levantamentos, onde cada levantamento desse era feito relatórios, né? Porém, o prefeito, dentro da minha visão, viu que ali ia ser uma péssima ideia para ele, e aí abriu uma auditoria dele, com pessoas dele, com os secretários dele, para que fizesse um levantamento ele mesmo. E olha que esse levantamento do prefeito, ele identifica uma irregularidade de R$1.200.000. Olha que é ele identificando o erro dele. Então eu não acredito nesse levantamento. Mas como foi esse erro? O que pagaram? Isso, ele fez um levantamento nessa auditoria, e essa auditoria diz o seguinte, que, por exemplo, o que era para ser executado não foi. Então, dentro desse levantamento de valores, ele encontra essa irregularidade de R$1.200.000, né, dentro do valor que já foi pago. E nós pensamos diferente, a gente acredita que esse valor é bem maior do que isso, né? E assim, como você bem sabe, a população toda de Jequié sabe,
nós tomamos algumas providências, denunciando no Ministério Público Federal, Polícia Federal, CGU, e esses órgãos competentes têm acompanhado, têm feito o trabalho deles, e a qualquer momento eu acredito que pode estar tendo um resultado aí positivo para a população de Jequié, porque se houve desvio de recurso, quem perde é a população. Então, quando isso é identificado e que as pessoas que cometeram esses crimes, ela venha pagar por esses crimes, a população ganha com isso. Então, a gente tem feito esse acompanhamento aí, junto com o vereador Joaquim. Pois é, a gente volta aqui àqueles que estão acessando agora, e tem muita gente aqui, né? A gente está com 2 vereadores aqui, 2 componentes, inclusive da bancada da minoria na Câmara de Vereadores, mas nós temos aqui o acesso, por exemplo, que está nos acompanhando também, do vereador Marcinho Melo. O vereador Marcinho é da bancada da maioria, está aí nos assistindo, obrigado aí, Marcinho. Alain Pereira, Fernando Dias, Carrobé Almeida, Gel Passo, são algumas das pessoas que já nos acompanham também, o Neto Pires. Vereador Joaquim, o Colorido, o seu colega Colorido, já sintetizou mais ou menos o que está acontecendo na CPI. O senhor já tem uma experiência com CPI, como é que está hoje? Já fez 2, né? Essa agora da saúde e a do IPREG. Deu o que aquela da saúde? Todas as 2 deram, tá entendendo? O pessoal responde, certo? Foram para a justiça, certo? Porque houve irregularidades, foram apontadas e foram direcionados os procedimentos. Mas, inicialmente, eu quero lhe dar uma boa noite, esse companheiro, boa noite. Wilson Novaes, colega da época do IERP, tá entendendo? Que a gente foi de colégio. Nossa, inesquecível IERP. Colorido, esse aguerrido vereador, companheiro, combativo, Lio, e o Tony Brainer, né? Tony Brainer, que estava presente, e aos internautas que estão nos ouvindo. Na verdade, eu tenho, assim, a grata satisfação e a honra de ser o líder da minoria, com muito orgulho, de um grupo de vereadores combativos, que a gente vem exercendo com muita sensatez. É a nossa função específica de vereador. A função do vereador é uma função institucional, né, de legislar, fiscalizar, fazer as indicações, os requerimentos, discutir as causas importantes do nosso município. Então, essa função precípua, fundamental e importante. Dentro desse nível, nós já estamos aí, eu tive a oportunidade de conduzir 2 CPIs, a da saúde e a da saúde na gestão anterior. A gestão anterior, a do IPREG. E nessa oportunidade agora, eu e Colorido, nós somos membros da CPI, porque está sendo o presidente o Beto de Lalá e o relator, o vereador Zé Simões. Aí pergunta, por que Beto de Lalá e Zé Simões? Porque são os vereadores da maioria. Como eles têm a maioria de votos, detêm a maioria na casa, então compete a livre escolha do grupo da maioria. E nós ficamos apenas como membros, né? A gente faz os questionamentos, os requerimentos necessários, e estamos indo com essa CPI à frente, já praticamente demonstrando as irregularidades existentes nas reformas das escolas. Foram quase 9 milhões de reais de um recurso mal aplicado, né? Houve, inclusive, dentro dessa reforma, dessa licitação, várias sublocações de serviços, de empresas, de pessoas, certo? Que foi realmente serviço, aconteceu serviços extras, fora também do limite da licitação, e uma pecha de irregularidades. Irregularidades essas que vêm realmente ocasionando um grande transtorno, porque se pensava, na realidade, e o povo tinha essa aspiração, principalmente na área de educação, que é uma das mais importantes, e que fosse assim dado um choque de gestão na educação de Jequié. Não é brincadeira você receber no município como Jequié mais de 200 milhões de reais para aplicar exclusivamente na educação. Então, esse precatório foi, assim, uma loteria que a educação de Jequié tirou. Mas, infelizmente, essa aspiração se transformou num verdadeiro pesadelo. Um pesadelo terrível, porque a gente chegar ao ponto de abrir uma CPI para apurar irregularidades em reformas de escola, realmente é um retrocesso para Jequié. Né? E está lá, o prefeito reconhece na sua defesa, as irregularidades são patentes, inclusive objetivando aí uma demanda muito grande, né, de investigação, através de pessoas. A semana passada mesmo teve o Eduardo, como Colorido citou, o ex-professor, o ex-secretário de Educação Gondim, né, o Eduardo também, a própria controladora do município, Fabrícia,
né? E Fabrício Borges também esteve presente lá para depor, e outras pessoas vão ser realmente chamadas para fazer esses esclarecimentos. Ouvidos. Essa contribuição dele, logicamente que são pessoas que integram a administração. Tem assim, surgido fatos novos, o pessoal tem negado que haja qualquer irregularidade? Não. Eu sei que vocês não vão aqui abrir, né, dizer tudo publicamente, que é uma coisa que não foi concluída. Mas tem obtido algum dado novo? Tem trazido realmente as informações necessárias para se apurar um procedimento dessa natureza. Você sabe que a CPI ela tem força de lei, é como se fosse um procedimento judicial, né? Tem como requisitar pessoas para poder depor, e essas pessoas que estão indo estão trazendo vários esclarecimentos, né? Inclusive é patente realmente as irregularidades, né? O recurso que foi destinado à vencedora da licitação, ela não foi devidamente, corretamente aplicado. Isso já está patente. Irregularidade chegou ao ponto do prefeito manifestar isso e dizer que realmente abria até um processo administrativo. Conhecimento chegou a tal ponto. Então, o que a gente vê, na verdade, é que essa verba ela é uma verba federal, né? Recurso do Fundeb, tem de ter recurso, esse recurso tem de ser devidamente aplicado corretamente, e a gente fica assim triste. Nesse início todo, a gente parar a Câmara para fazer uma apuração de irregularidade, certo, de verbas destinadas à educação, eu te confesso, eu queria estar ali analisando até, parabenizando até o prefeito pelas obras construídas em Jequié com recurso do precatório. Dizer, prefeito, você está cumprindo a sua obrigação, né? Porque não tem nada de agradecer a gestor público. Ele cumpre a sua obrigação de gerir bem os recursos públicos, os destinos desse dinheiro na boa aplicação da educação do município. Mas, infelizmente, nós paramos para averiguar irregularidades. Isso, Wilson, você que é um grande jornalista, que lhe conheço há muito tempo, dedicadíssimo e que conhece realmente a situação de Jequié, para a gente é ruim. Eu sou vereador de 4º mandato, como você disse. E a gente está lá, às vezes está discutindo o Jequié, para trazer empreendimentos para Jequié, para gerar emprego, gerar renda, melhorar a educação, melhorar a saúde, melhorar o trânsito, a mobilidade do nosso município. A gente está lá para apurar irregularidades. É ruim isso para o município. Você vê hoje que Jequié é uma cidade, praticamente uma cidade feia, toda esburacada, e você conhece realmente a administração pública quando você chega logo em Jequié pelo centro da cidade. Não precisa ir na periferia não, que você já vê essa administração que está aí. Então, o que chegou a esse problema dessa CPI é exatamente isso. Eu te confesso que eu jamais gostaria de estar ali passando por um procedimento como esse. Eu queria estar em outro nível, em outro patamar. Eu queria uma Jequié, está entendendo, que estivesse avançando na administração, que o prefeito tivesse dado um choque de gestão, que tivesse construído várias escolas, salas de aulas, melhorasse a situação da educação, colocasse todas as escolas em nível integral, né? Realmente colocasse a educação que viesse contemplar a nossa população. O vereador Joaquim, vereador Colorido, o cidadão que deve estar aí em algum lugar da cidade, em algum lugar do estado, de qualquer lugar do mundo, né, nos assistindo, inclusive temos aqui uma pessoa que já nos acessa, que está nos ouvindo lá na Alemanha, mas é aqui da nossa região. E pergunta assim, mas não teve a CPI anterior do governo passado? Deu em quê? O que é que aconteceu? Essa daí também é mais uma que vai ter balalá, mas aí eu lhe explico. A função da CPI é apurar as irregularidades e encaminhar aos órgãos do judiciário, tá entendendo? Aos órgãos competentes. Foi encaminhado, certo? À Procuradoria, foi encaminhado ao Ministério Público, foi encaminhado à Polícia. Então ainda pode acontecer alguma coisa. E nas CPIs passadas, inclusive, várias pessoas respondem a esses procedimentos na Justiça. Respondem, tem pessoas com bens indisponíveis, tá entendendo? Tudo isso. Respondem. Esse valor do precatório, apenas para atualizar, foi aquele dinheiro do FUDEB, que foi pago a menor por muitos anos, e depois o município recebeu já na gestão do SED. Parece que ainda tem um valor bloqueado que não pode ser utilizado, né? Não, hoje não existe isso. Não praticamente toda a verba pode usar todo. Todo. Foi em torno de 200 milhões de reais. O que existe foi o seguinte, Wilson. O prefeito, em 2018, como colocou no orçamento, ele ficou livre para poder utilizar o recurso. Porém, ele vinha utilizando o recurso em pagamento de folha de pessoal. E uma recomendação, inclusive, também aos nossos questionamentos dos vereadores da minoria, e a recomendação
tanto do Tribunal de Contas quanto da CGU, suspendeu a utilização desse recurso para pagamento de pessoal. Então, a folha de professores, de cooperados, de toda a estrutura da educação, que o prefeito utilizava esse recurso. Então, utilizou incorretamente. Utilizou incorretamente. Com certeza. E aí, houve essa recomendação que não era para ser utilizado. Então, assim, quando suspendeu a utilização desse recurso para esses fins, o que começou a acontecer? Começou a acontecer o atraso de salários, que a gente está vendo aí. Passado o 5º dia útil, a pagar o salário dos efetivos e também dos comissionados. Então, começou a criar a problemática porque ele se apegava nesse recurso para poder pagar as despesas mensais. E é o que a gente fala, é o que o Joaquim bem colocou, a falta de planejamento, a falta de organização do gestor está fazendo que a nossa cidade chega num caos total. É um caos na nossa educação que vem desde o início, porque eu dou uma comparação muito, muito simples, Wilson. O Estado está construindo aqui em Jequié uma escola da Polícia Militar ali, com 15 salas de aulas, nós temos quadra coberta, refeitório, nós temos lá consultório odontológico, piscina, toda uma estrutura que vai custar 6 milhões de fração. Toda aquela estrutura da escola militar. Aí a prefeitura coloca uma licitação na construção de 2 escolas, no valor, cada escola dessa, com 12 salas de aula, no valor de 5 milhões cada escola dessa. Aí eu lhe pergunto, está compatível do que a gente está tendo, uma realidade que a gente está vendo aqui? Não está. Então, por aí você já tira que o recurso vai ser mal aplicado. Está sendo feito, né, de forma errada. Exatamente. Então, vai chegar um ponto que vai acabar esse recurso do precatório, e aí os outros gestores, os passados não tiveram, né, Joaquim, esse recurso. Com certeza não. E o futuro, e os outros também que virão não vão ter. E Sérgio fez o que com esse recurso? Construiu que escola? Deu o que de melhoria para a nossa educação? O que é que tem hoje de referência à nossa educação de melhoria com a aplicação do recurso precatório? Nós não temos nada. Nós temos, desde o início da gestão Sérgio, uma educação em um caos muito grande e cada dia que passa piora. E a agora, zona rural também, né? Você está vendo aí a situação, né? Toda a zona rural, toda. Toda. E assim, a gente está vendo essa problemática toda aí agora da PLB, dos professores, né? Com a retirada da regência, e aí causando mais uma situação para os nossos alunos, para as pessoas que utilizam a escola pública. Se a prefeitura alega uma certa dificuldade, a gente pode dizer também que a prefeitura de Jequié tem sido até bem aquioada aí com recursos. Eu me lembro, em 2007, 2006 mais ou menos, que vendeu a conta dos funcionários, ainda na gestão de Reinaldo Pinheiro. 10 milhões e 500 mil. E agora, essa semana, a gente toma conhecimento que renovou por mais 5 anos. 7 milhões e 140 mil. Muita grana que está entrando. Eu queria até abrir um parêntese. Essa grana seria importante que o gestor tivesse a consciência de encaminhar de recursos para o IPREG. Essa conta vai para 00 lá, ele pode aplicar em qualquer lugar, não tem problema nenhum, em qualquer rubrica da prefeitura, certo? E o IPREG está quebrado praticamente. O teto do IPREG hoje deve chegar à casa dos 40 milhões de reais. Para te dar uma ideia, funcionários, servidores públicos do município não estão querendo nem requerer aposentadoria com medo de não receber os seus proventos da aposentadoria. Então, esse seria o grande momento do prefeito dar uma injeção de recursos até para amenizar, certo? Amenizar, jogando esse dinheiro no IPREG. Eu acho que seria realmente um bom momento para isso, já que vendeu as contas da prefeitura, até... Me parece que são 5 anos, que a gente já está transferindo para outra gestão que não é dele. Que o certo é o prefeito receber o recurso para aplicar na sua gestão. Não é receber o recurso para aplicar em gestão seguinte, que não vai ser dele. Certo? Então, isso é ruim. Então, essa seria aqui uma colocação, uma ideia e até certo, uma demonstração de que seria bem sensato se o prefeito realmente encaminhasse esse dinheiro para socorrer o IPREG que está agonizando. Mas eu pergunto a vocês, a Câmara tem alguma forma de interferir assim, pelo menos de que o prefeito compareça, que presta, que diga assim, ó, o plano de aplicação. Eu tenho 7 milhões de dinheiro novo que está surgindo aí na conta. Não, o prefeito pode ser convocado para ir à Câmara, inclusive para prestar esses esclarecimentos. É de bom alvitre que o gestor público ou qualquer pessoa, secretário, certo? Como faz o secretário da Fazenda, obrigatoriamente, pela lei orgânica do município, ele tem de prestar contas todo quadrimestre, né, das finanças públicas do município. Então, todo secretário, quando chamado, também é obrigado a ir. O prefeito também, quando chamado, é obrigado a ir. Eu acredito que o prefeito deveria ir à Câmara, está entendendo? Ir à Câmara para poder realmente fazer
esses esclarecimentos, espontaneamente. A população jiqueense quer realmente ouvir essa situação, certo? Eu acho que seria na Câmara, porque os vereadores são os legítimos representantes também do povo, são os fiscalizadores e legisladores, onde ele poderia ser sabatinado e responder aos questionamentos, está entendendo, dos vereadores. Porque aí ia esclarecer a toda a população e também a própria Casa Legislativa. Então eu vejo que seria um bom momento se ele realmente se disponibilizasse para ir até o Legislativo de Jiquié. O problema, Joaquim, mas Wilson, a nossa preocupação, Wilson, é que ele teve em suas mãos mais de 200 milhões, né, e não teve nenhum planejamento, nada para a utilização desse recurso. Vai ter com 7? A gente vê um gestor, e aí eu não estou falando só da Prefeitura Municipal de Jiquié, mas a gente vê um gestor em qualquer área, quando ele toma medidas necessárias. Por exemplo, aí ele vai no meio de comunicação e diz, olha, cortei isso do professor, porque não é direito dele, porque é isso, porque a folha está assim, está assado. Pronto. Qual foi a medida que o gestor tomou em relação aos comissionados? Que foi medida que o gestor tomou em relação aos cooperados, que a folha está inchada? Que medida foi que o gestor tomou, que o Sérgio da Gameleira tomou, referente aos contratos de mídia, aos contratos com assessorias e consultorias? Né? Então, você não vê medidas do gestor para, de certa forma, pensando no município, para enxugar essas pastas. A gente não vê, Joaquim. Então, se o gestor tivesse boa intenção, não, o município está passando dificuldade financeira e com o dinheiro que a gente está arrecadando não está dando para poder pagar as contas. Então, aqui eu vou cortar o contrato A, contrato B, contrato C e vou enxugar a folha, vou enxugar. Aí você começava a enxergar e ver realmente medidas de um administrador. Só que não tem isso, a gente não vê isso, a gente vê todos os dias praticamente nomeações, mas nomeações na Prefeitura de Jiquié, o índice altíssimo de pessoal, de lei de responsabilidade fiscal. Mais de 74%. Mais de 74%, e a gente não vê nenhuma medida nesse sentido para poder buscar realmente o caminho de administrar um município grandioso como nossa cidade. Eu pergunto a vocês, aí vamos um aspecto aqui, a greve na educação do município, os professores mantêm a greve, a prefeitura publicou um decreto que retirou aquela gratificação sobre regência de classe. A posição de vocês, vereadores, vocês têm acompanhado, o prefeito fala com muita segurança, ele deu uma entrevista para nós lá na Rádio Povo, nas emissoras demais, fala aí, que é legal, que ele encontrou o fundamento legal. Vocês já analisaram? Existe legalidade? Porque isso é contestado pela PLB. A priori, você há de convir de que o prefeito, com um mero decreto, ele praticamente modifica uma lei em vigência. Duas vezes em vigência. Então, não é recomendável que se faça isso, porque para poder modificar uma lei, ele teria de fazer um projeto de lei, buscando as alterações naquela lei, encaminhando para a Câmara de Vereadores, para ser discutido e votado. Certo? Ele, em um ato ditatorial, entendeu em baixar um decreto e tirar uma verba importantíssima para os professores, que foi a regência. Diga-se de passagem, é uma verba que já se encontra praticamente incorporada ao longo de 21 anos. Não teve, e outra coisa, Wilson, foi uma coisa sorrateira, eu achei até pequena, porque em vez de avisar, ou ter uma conversa, uma reunião assim, ver o que é que havia de excesso, mas não, programou tudo, retardou o pagamento dos professores, o pagamento seria praticamente do dia 5, retardou, parece que para o dia 7, salvo engano, certo? E já fez, já publicou a lei, já fez o pagamento fazendo o desconto. Retroativo. Quer dizer, isso não foi legal. Eu achei um ato muito, tá entendendo, ruim, e não é assim que se procede. Certo? O pessoal já tinha a sua programação de pagamento, já tinha o seu orçamento já com aquele recurso, simplesmente, e foi uma coisa assim, sem um aviso prévio, vamos colocar. Eu acho que ali foi uma intimidação aos professores e foi um ato de uma demonstração de que ele não teve, assim, nenhuma... Como é que se diz? Não teve nenhum respeito, né, aos professores, porque é uma categoria altamente importante, uma das mais importantes, né? E ele fez um ato dessa natureza. Eu achei aquilo realmente um absurdo. Eu não faria isso de jeito nenhum. Eu acho que tem de respeitar as pessoas. Não se pode, tá entendendo, colocar uma situação como essa.
Tem pessoas aí, professores, já em depressão, né? Mexeu no orçamento, deixou de cumprir as suas obrigações, deixou de pagar algo, certo, que está aí. E aí? Eu achava que deveria discutir se existe excesso, chamava a categoria, mostrava os excessos que existem. Vamos analisar aqui caso a caso. Não é sorrateiramente você editar um decreto-lei e revogar praticamente uma lei. Se existe um questionamento que ele leva nas rádios, isso e aquilo, por questão de rubrica, mas o que se estava recebendo lá o professor tem a nomenclatura de regência. E o que se cortou foi exatamente isso, que é essa contribuição que está na lei. Então, é uma questão de hermenêutica, não é uma questão de mudar dizendo que é isso ou aquilo, de jeito nenhum. Eu acho que a lei tem de ser cumprida da forma como a Constituição determina. Nós não podemos, de forma nenhuma, atropelar o ordenamento jurídico. E o prefeito atropelou, no meu entendimento. E ele usou de má fé, né, Joaquim? Com certeza. Porque o que é que acontece? Que o prefeito está fazendo? O prefeito está jogando isso para frente. Olha, se vocês acham que têm direito, vocês entram na justiça. E aí, entrando na justiça, isso vai gerar um precatório, isso é anos e anos aí, e ele está tirando a responsabilidade dele no momento, empurrando isso com a barriga para que baixe o índice de pessoal, para que baixe meio monte de coisa, Wilson. Então, é uma irresponsabilidade muito grande de um gestor que não se preocupa com a população de Jequié, não se preocupa com os servidores, e aí toma umas medidas dessa, né, contrariando as leis, que existem duas leis, a lei do PCCR e a lei do magistério, que respalda isso. A única coisa que existe divergência é a nomenclatura, como bem colocou Joaquim, né? Que cá na folha de pagamento está regência, mas lá está a gratificação. Mas o percentual, o pagamento a escala que de custou percentual foi isso. é o mesmo. É o mesmo. Você pegar na lei lá, está dizendo que é de 11% a 85%, quase 86%. Pode chegar. Cá, na regência, da mesma forma, só mudou a nomenclatura. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Isso complica mais o IPREG, porque se o professor ele ganha R$4.000, o que desconta para repasse para o IPREG é em cima de R$4.000, não é verdade? Então, assim, se tira 2.000 para ganhar só 2, o que vai repassar para o IPREG é só o que está retirando de 2, o repasse de 2. Então, gera um problema maior para o IPREG, mais ainda, do que nós já temos naquele IPREG, e é preocupante. Então, outro gestor que vier vai pegar uma cidade acabada, uma cidade com problemas administrativos, financeiros muito grande, e, infelizmente, a população vai penar mais alguns dias para tentar buscar colocar a cidade nos trilhos. Pois é, você fala assim, o próximo gestor, nós temos eleição para o ano, né? Vai ser uma situação para quem entra em 2021, diante do que vocês têm falado, extremamente preocupante. 2 pontos aí importantes que Colorido colocou. Primeiro, eu achei assim um assinte o prefeito dizer aos professores, tá entendendo, que buscasse o caminho da justiça. Ele conhece, ele sabe que você buscar o caminho da justiça contra o poder público, né, numa situação como essa, é muito cômodo. A pessoa vai receber quando isso? Certo? Se vai cobrar, se ganhar, aí na hora que vou fazer o cálculo para receber todos esses valores, vai ter de formalizar um precatório. Praticamente a pessoa não vai ter mais vida. Quer dizer, isso aí foi uma coisa praticamente desumana. Esse tipo de comportamento não é viável. O outro aspecto é que eu queria deixar aqui bem claro, o IPREG precisa ser oxigenado. E a única forma de oxigenar o IPREG é através do concurso público. Nós tivemos aí gestores do passado que não fizeram o concurso público. E o IPREG vem acumulando uma demanda reprimida, praticamente de débitos, né? Onde chega hoje a casa dos quase 40 milhões. E essa onda de contratação de pessoas através de empresa, prestadora de serviço, de renda, disso, daquilo, é uma fuga à responsabilidade de chamar a ordem o município de Jequié administrativamente para poder dar sustentação às entidades que precisam. No exemplo aí do IPREG, que precisa realmente, certo, de ser oxigenado. Porque senão, daqui uns dias, hoje já existe isso. Tem funcionários aí que não querem requerer aposentadoria com medo de não receber, certo, os seus proventos. E isso é ruim. Isso dá, assim, uma insegurança, uma instabilidade muito grande. Então, eu vejo que precisa se modificar a forma de governar. Jequié não suporta mais esse tipo de comportamento.
Jequié precisa de um prefeito que tenha responsabilidade com o povo, tá entendendo? Com os seus funcionários, né? E com o progresso do nosso município. Precisamos trabalhar com a cabeça erguida, com planejamento, com plano de governo, certo? Para que nós possamos sair dessa situação que está aí. Essa política antiga, essa política atrasada, esse mesmo operandes do passado que está sendo executado nessa administração é um retrocesso, é um atraso para Jequié e a resposta está aí e o povo insatisfeito. Onde você anda, a gente vê exatamente isso. A exemplo disso, Colorido, nós, vereadores da minoria, tivemos assim a lucidez de pegarmos as nossas emendas, fizemos uma emenda conjunta, destinando à Prefeitura de Jequié 1.640.000 para comprar, para adquirir uma usina de asfalto, para que o prefeito possa dar um banho de asfalto na cidade, principalmente nos bairros periféricos de Jequié. Tem locais aí nos bairros que a pessoa não tem nem como andar, né? Poeira, é lama, certo? Buraqueira, e isso é uma coisa que a gente não pode admitir uma cidade como Jequié sem usina de asfalto. Jequié não tem 50% de ruas pavimentadas e precisamos disso. Isso realmente, Colorido, foi uma demonstração de que nós estamos ali vigilantes, atentos, para atender a população de Jequié nas principais premissas, nas suas principais reivindicações. E Jequié é uma cidade que vem sofrendo, amargando perdas irreparáveis em termos de administração pública. E essa realmente não veio acalentar o povo como a gente pretendia. Vereadores, a última vez que nós entrevistamos vocês aqui mesmo nesse programa foi naquele contexto daquele empréstimo, que criou uma expectativa enorme, e tem pessoas aí na comunidade, eu convivo no bairro, converso com alguns amigos, não, o dinheiro já saiu, até aquele 95 milhões para calçar a rua, já tinha gente planejando, esse calçado do vizinho que está lá na relação, a minha não foi calçada, e até agora... Eu posso lhe dizer uma coisa, me perdoa a expressão, aquilo foi o maior atestado de burrice que eu já vi de uma administração pública. A prefeitura mandou um projeto de lei de 26 milhões e tanto. Você tá muito não, eu estou falando a verdade, eu não estou aqui mentindo, não estou tapeando. De 26 milhões e tanto do Avançar Cidade, né? Que era para fazer o São Judas, não foi? E o Amará. Não, foi Algarobas, para fazer a pavimentação dali. De repente, esse projeto só tinha... Esse projeto tinha um limite até 30 milhões, Wilson, o Avançar Cidade. Inclusive, nós levamos lá, o pessoal da UEL foi para lá explicar, mostrou, a gente pegou também no Ministério da Cidade o valor daquele recurso. E o prefeito mandou 2 projetos, um de 26 milhões que foi aprovado e o outro projeto de 65 milhões, com a mesma rubrica, da mesma forma, o mesmo projeto Avançar Cidade. Eu cansei. Eu fui à tribuna exaustivamente demonstrar de que havia um equívoco, que estava errado e que não poderia um projeto daquela natureza ser enviado para a Câmara, porque é um projeto inócuo, vago, sem sustentação e sem o recurso. Aquele projeto não atendia certas necessidades que estavam ali colocadas, porque não tinha um recurso. Se o limite do projeto Avançar a Cidade é 30 milhões, como é que você coloca 90, um de 26 e o outro de 65? Aí a gente chamou a atenção, levamos o pessoal lá, eles confirmaram que a gente estava certo, mesmo assim, o prefeito insistiu, nós votamos contra, nós da minoria, foi a nossa recomendação de votar contra, e eles tiveram a maioria com a bancada da base do prefeito e votou favorável. Está aí esse projeto, não vai para lugar nenhum, projeto vago, projeto inócuo, sem sustentação. Então, são essas atrapalhadas que vem acontecendo no governo e que a gente não pode admitir porque paga mais de 4 milhões de assessoria, consultoria, tudo isso, e acontece esse tipo de coisa dessa natureza. Ô, Joaquim, e diga de passagem que o prefeito utilizou naquele momento, né, buscando a população, inclusive lá no bairro do Mandacaru, visitou algumas pessoas até amigas, Wilson. E aí chegou lá e falou, olha, o vereador Colorido está contra que eu pavimente aqui sua rua. Verdade. E isso jogou nas redes sociais. Só que muitas vezes a gente tem uma responsabilidade muito grande nos nossos atos, porque a gente sabe que isso amanhã pode ser um problema para a gente mesmo. Não é assim, Joaquim? É verdade. Então, nós analisamos todo o projeto, da forma que veio e tal, e a gente viu que a cidade de Jequié, da forma que está administrada, como está a questão financeira do município, não cabe. Então, o prefeito queria tomar o empréstimo para empurrar, ter aí
5 anos de carência para poder pagar, ia empurrar o problema para outro gestor que vai vir, porque ele não ia pagar 1 centavo nem nada. A gente não sabe nem se esse recurso ia ser aplicado de forma correta, porque a gente já estava com os problemas de aplicação de recursos, principalmente na educação, e aí fomos contra, porque muita coisa dentro do projeto não estava compatível. Não era compatível. Por exemplo, o projeto para a Caixa Econômica liberar o recurso precisava estar com a lei de responsabilidade fiscal em dias. O prefeito não estava. Regularidade fiscal, né? Isso. Precisava que a prefeitura não estivesse no calque. A prefeitura estava no calque. Então, assim, meio muito de coisa não era compatível, e o prefeito, a todo custo, com arrogância, querendo usar o poder que ele tinha, que ele acha que na Câmara ele tem maioria, ele manda e desmanda. Usar isso naquele momento foi favorável a ele? Acho que aí ele... Não, ele se atrapalhou, né? Atrapalhou ele, a equipe dele, todo mundo. Muita gente entendendo assim, que pegou o dinheiro e não fez. Um projeto totalmente equivocado, gente. Foi chamada a atenção. Nós tivemos a responsabilidade de mostrar, de demonstrar, de chamar o pessoal da UEL. O pessoal da UEL confirmou realmente que não tinha esse recurso daquele projeto, tá entendendo? Não poderia ir. E mesmo assim votaram. Quer dizer, deram assim um atestado de burrice. A verdade é essa. Você votar uma coisa que não tem fim, que não serve para nada. O crédito ele tem, ou não? Tem. O crédito é inexistente. Não tinha um crédito naquele projeto que ele mandou. A rubrica que ele colocou foi o projeto Avançar a Cidade. Esse Avançar a Cidade limita-se a 30 milhões. Se ele já havia mandado um projeto de quase 26 milhões, onde é que ele ia conseguir mais 65 milhões? Então vocês diriam que esse já foi. É um projeto natimorto. Um projeto natimorto, Wilson. Tá entendendo? Um projeto, certo, totalmente equivocado. Eu não sei como é que se insiste e que se vota, inclusive, após a explanação da UEL, do pessoal que estiver lá, que nós convocamos. E a Caixa não liberou, né? Porque ele estava trabalhando para ser liberado o recurso pela Caixa, a Caixa não liberou, viu? Olha, aqui não tem condições, na cidade de Quer, não tem condições de fazer um débito desse. E olha que já vinha tendo problema com atraso de salário. Imagina aí se faz uma dívida dessa, Wilson. O que é que não ia ser lá na frente? Ô Wilson, eu lhe digo aqui uma coisa. Prefeito de Jiquié de bom senso, qualquer um. Eu realmente sou prefeito de Jiquié. Primeira coisa, implantar uma usina de asfalto. O governo do estado, através do governador Rui Costa, que está aí nas pesquisas como um dos melhores governadores do Brasil, Aline Peixoto, a primeira-dama, filha de Jiquié, que ama esta terra, que tem trazido tantas benfeitorias, tantos benefícios. Eu tenho certeza, o Rui já disponibilizou não sei quantas toneladas de asfalto, não tem tudo. Nós precisamos ter, não 70 parece, ou 60, não sei quanto foi de asfalto, nós precisamos ter usina de asfalto. Foi por isso que nós da minoria colocamos nas nossas emendas impositivas uma usina de asfalto para Jiquié, certo? Para que realmente possa dar condição de melhoria de vida à população, principalmente dos bairros de Jiquié. Inclusive, vocês foram chamados de responsáveis, mas porque posiciona-se contra pelo deputado, né? O deputado jogou tudo com a minoria. Eu acho que ele foi infeliz, né? O deputado estava num momento assim de intensa insensatez, intensa insensatez e falta de lucidez. E falta de lucidez. Porque quem realmente abriu as portas para poder realmente falar da administração no passado, que nos deu todo esse privilégio de estar lá e mostrando realmente os erros, eu acho que foi um momento de falta de lucidez. Eu acho que ele se equivocou e que foi um momento, talvez, assim, que não fosse realmente... Você diria que hoje ele está arrependido disso? Eu não sei, né? Se está ou não, mas, de qualquer forma, aquele momento que ele colocou não foi um momento correto. Porque o que a gente visa exclusivamente é melhorar, chamar atenção. Se o prefeito tivesse ouvindo, pelo menos, o que nós colocamos na Câmara de Vereadores, chamando a atenção, mostrando os caminhos, ele não estava cometendo essas trapalhadas todas aí na administração pública de Jiquié, desnorteada. Hoje nós temos uma administração como se fosse um barco à deriva, sem rumo, certo? Sem rumo, sem projeto, certo? Praticamente nada. Não tem nada. Você veja que uma cidade hoje está feia, as praças acabadas, sucateada a pavimentação. Você vê o centro da cidade, a cidade nova. Poxa, gente, ali o portal de entrada de Jiquié. Nem iluminação tem, não tem segurança, não tem nada. Tem de cuidar. A obrigação do prefeito é cuidar da nossa população e cuidar do município como um todo. E Jiquié praticamente hoje vive uma cidade semi-abandonada. Pois é, vou mandar um alô aqui para muita gente que está aqui nos acessando. Neto Pires, Gel Passos, Neto diz boa noite, galera. Fábio França
Gel Passos, aí diz assim, só não vê quem não quer. O Gel Passos, tá aqui a Vânia Alves, Marcos Rabelo, Danúzia Moreira, Almir Pereira. Queria saber como os nobres vereadores avaliam a atual Câmara de Vereadores. Está pedindo uma avaliação de vocês ao próprio legislativo que vocês fazem parte. Mas eu vou te falar que também tem a Cíntia, que nós falamos, está lá na Alemanha, mandando um abraço para a gente, José Liguri Souza Ramos, a Gel Dias, Tico de Oliveira, Robson Andrade, Éder Ramos, nosso companheiro, meu companheiro lá de bancada, também Nara Ribeiro, Edísio, o Dio, Neto Teles, Alice Midley, Salvador, Breno Ribeiro Silva, boa noite, mandando aí para a gente, Ribeiro Silva, Adriane Duarte, Chico Salles. E que prefeito é esse que pode mudar a GQ? Ele está perguntando para vocês. Jason Dias, Almir Filho, ele está perguntando quem seria um prefeito hoje para mudar essa cidade. É um prefeito. Normélia Mendes também. Prefeito para mudar a cidade é um prefeito que realmente que a população conheça, que tem que seja uma pessoa honesta, correta, que tenha vontade de servir a população, que mora em Jequié, que tenha serviço prestado, tá entendendo? E que se trabalhe com transparência, né, com austeridade, com a coisa pública, e que atenda os principais reclames da nossa população, né? Que realmente venha fazer um trabalho de mudança, certo? Que implementa as principais ações no sentido de restabelecer a ordem administrativa do nosso município, né? Na educação, na saúde, na mobilidade, né? Jequié, a gente não tem 50% de ruas pavimentadas. O pessoal da periferia dos bairros, a zona rural, isso, ficou intransitável aí 4 meses com as chuvas. As pessoas que moram na região de Florestal, na região da mata, isso aí, estavam sem condições de sair, praticamente, porque não tem. O cara tem que ter lá uma patrulha mecânica para encascalhar as estradas, para dar condição, para que realmente as pessoas não percam a aula, certo? Que tenha mobilidade, que saia dos seus locais para vir para a cidade. Infelizmente é isso. Tem que mudar. Seguinte, com vocês que estão dentro da discussão, da política, essa coisa toda. O prefeito atual, César Gameleira, ele vem com todo esse aparato aí que vocês colocam. Ele é filho de Jequié, filho de uma família tradicional, empreendedora aqui de Jequié. Entrou na política, dentro do esquema do PT, naquele momento. 3 meses que ele passou na prefeitura, ele ganhou visibilidade e força para ser prefeito de Jequié. 3 meses. E depois... Enganou todo mundo, né? Nem pensava, o cara de uma família boa, uma pessoa de bem, o pai dele, tudo, e entra numa administração dessa. Quem está dizendo isso é a gente que anda nas ruas, nos bairros e vê a população reclamando. Dá satisfação total hoje, certo? Faça uma pesquisa e veja o índice de rejeição dele. É grande, a Jequié nunca acalentou, nunca teve um orçamento tão grande como esse, na casa de seus 500 milhões de reais. Só do precatório foram 200 milhões de reais. Eu lhe pergunto, qual foi a obra importante que o prefeito inaugurou em Jequié? Quais são as ações que você tem colocado no dia a dia nos seus programas? O que é que você tem visto em relação de melhoria em Jequié? Qual a geração de emprego e renda? Eu estou com um projeto aí, ele precisa abraçar isso, é a implantação de uma SEASA em Jequié. Já existe um terreno ali na Cachoeirinha, na confluência do anel rodoviário, Piauí, Jaguaquara, certo? O pessoal está aí, precisa que o prefeito chegue junto, tá entendendo? É Donofrio lá de Jaguaquara, que hoje são as pessoas que estão, são os proprietários da SEASA em Jaguaquara, com o Ricardo Leal, 2 empresários fortes, que vem fazer esse trabalho da SEASA. Você vê Jaguaquara é uma cidade que corre muito dinheiro. Estão agora implantando em Conquista. Se você entrar no YouTube, você vai ver o projeto do SEASA em Conquista. Por que não em Jequié, que nós temos, está entendendo, um dos recursos hídricos mais importantes hoje do país e talvez do mundo, com a região da mata, com muita água. Nossos produtos aqui são levados para Jaguaquara, às vezes por falta de 4, 5, 6 quilômetros de estrada, que a prefeitura não faz, mas a estrada de Jaguaquara para o Deusará passa ônibus, é um tapete. E o pessoal vai para lá para estudar, vai vender os seus produtos. Quer dizer, o barraqueiro aqui compra na SEASA de Jaguaquara, onde poderia, com os nossos produtos, quer dizer, paga o frete, vende mais caro, né? A gente adquire o produto mais caro na feira,
quando nós poderíamos ter aqui em Jequié mais barato, em melhores condições, e dar uma sustentabilidade econômica ao nosso município e melhorar, né, a renda per capita de cada um. Infelizmente, é essa visão que precisa ter. Pois é, o pastor, há pouco aqui nós recebemos uma mensagem do bispo Carlos Alberto. Está aqui também o pastor Natanael Farias dos Santos. Ele diz assim: tudo novo, sem apoio dos antigos políticos. Para ser soberano nas decisões, vai aparecer um novo para mudar de que é. É o pastor Natanael Farias, viu? E vem da força para mudar tudo. Aí ele diz, pastor Natanael Farias, 2020. Mas ó, eu vou falar uma coisa. Ele é um de cada um. Mas ó, eu vou falar uma coisa. Política é dinâmica. Eu vou até parabenizar ele. Sabe por quê? Porque assim, não adianta a Você gente conhece falar... ele? Não, pessoalmente não. Mas não adianta a gente falar assim, olha, eu quero mudança, eu quero que mude tudo, e não colocar o nosso nome à disposição. Ele está correto. Se ele quer que mude, ele tem que colocar o nome dele à disposição mesmo, para poder ele passar pelo processo eleitoral e quem sabe chegar lá, ninguém sabe, quem sabe é Deus e o povo que tem que escolher. Verdade. Não, Joaquim? É verdade. Porque não adianta eu dizer assim, ó, tá tudo errado aí, eu quero que mude tudo, e eu não colocar meu nome à disposição para me ver se eu faço a mesma diferença. Então, parabenizar ele, que está como pré-candidato, e isso é importante. A gente precisa, a população precisa de nomes para poder ser escolhido. Ele disse que conversou, esteve em reunião com o Panta Donofre, que tem interesse em se instalar. É Panta. Donofre. É porque o nome da empresa é Donofrio. Donofre. E o dono da empresa tem o apelido de Panta. Eu estive com ele pessoalmente, inclusive eu sou advogado da empresa dele, certo? Conversei com ele, conversei com a esposa dele, certo? E disse para vir aqui a Jequié para poder a gente tratar disso. Então já existe assim um caminho. Ele é o maior revendedor de hortifruti granjeiro do norte e nordeste do Brasil, certo? É quem fornece para o açaí, para o G Barbosa, tá entendendo? Para toda essa região aqui é ele. Então é um homem forte, junto com o Ricardo Leal, que são os proprietários hoje da Ceasa, e que estão querendo implantar, já tem um projeto já iniciando em Conquista. Lealdade. E que pode vir, Lealdade, exatamente. Que também, conhecido meu, foi meu cliente. Gil, né? Ele coloca uma situação aqui que é até bom esclarecer. Ele diz assim, quem é o Ministério Público que aprova tanto decreto do prefeito? Não é o Ministério Público. Não. O Ministério Público não tem. O Ministério Público não tem essa função, não. De jeito nenhum. Nada de ninguém aí. O Ministério Público fiscaliza, né? Inclusive, Wilson, em relação a isso, o prefeito utilizou um meio de comunicação e disse o seguinte, que ele recebeu uma orientação do Ministério Público para tomar essa medida contra os professores e tal, e nós até fizemos um questionamento ao Ministério Público, se realmente houve isso, se isso aconteceu. O Ministério Público nos respondeu, dizendo que, diante de um acompanhamento de uma folha, para ver se existe irregularidade na folha, e que, se houvesse irregularidade na folha, que fosse tomadas as medidas cabíveis. Porém, é isso. Essa foi a medida que o prefeito achou que aí o erro está aí. Mas não é bem por aí. Se a gente tem duas leis, eu estou falando da regência dos professores, se a gente tem duas leis que amparam, não está errado. Né? Então, assim, só para ressaltar essa questão do Ministério Público. Aí. Nós estamos faltando 10 minutos aqui para encerrar. Wilson, eu queria até me colocar à disposição do prefeito. Se ele quiser, para ir conversar com o Panta, né, Donofre em Jaguaquara, com o Ricardo Leal, que são os proprietários da Ceasa. Eu vejo isso aí, se vislumbra a possibilidade de um grande vetor da economia de Jequié, que é uma Ceasa. Né? Geração de emprego, de renda, a comida mais barata no prato das pessoas, tá entendendo? Certo? É fundamental isso. Eu me coloco, eu tenho uma boa ingerência de conhecimento, de amizade com essas pessoas, que eu posso realmente, já conversei várias vezes, agora depende do gestor para que ele possa realmente procurar, né, essas pessoas que são grandes empresários para vir para Jequié. Pois é, eu vou deixar como resposta final, né, para vocês, porque já estamos encerrando, o cidadão perguntando assim, qual a análise que vocês fazem do Legislativo de Jequié? Vocês são uma bancada da minoria, logicamente, o que é que diz bancada minoria? Um número menor de integrantes e de votos também, né? Com certeza. Inclusive, a semana passada eu tomava conhecimento, acho que na terça-feira, segunda-feira, deram entrada em mais um pedido de impeachment, que foi o professor Lientinho, mas apesar de ter tido o maior número de votos, não foi o número suficiente. Vocês são minoria, né? Wilson, eu avalio o seguinte, eu avalio a Câmara de Vereadores como um todo, algumas medidas que a Câmara toma que não são benéficas, né?
Claro, eu não estou falando aqui de posição de minoria, de maioria. Por exemplo, quando vem um pedido desse para investigar e a Câmara rejeita, para mim não é um benefício para a comunidade, porque o papel do vereador é fiscalizar, investigar. Então, eu acho que tem algumas atitudes tomadas pela Câmara de Vereadores, como um todo, porque quando vence, independente de que você votou, é maioria ou minoria, e a pergunta aí é no sentido de como é que a gente avalia a Câmara como um todo, e a gente faz parte dessa Câmara, tem algumas atitudes que não vem coisa boa para a população, mas tem algumas atitudes que é louvável, né? E isso cabe à representatividade individual, muitas vezes, de cada um. Nós temos um grupo da minoria que a gente tem várias denúncias, várias investigações, várias sinalizações, que isso é coisa boa para a população. Então, eu vejo dessa forma. Existe a particularidade que isso é democracia, porque a população escolheu cada um dos 19 que está ali, e com certeza nós estamos representando essa fatia da sociedade, ou toda a sociedade, mesmo que alguns não votou em mim, não votaram em Joaquim ou nos demais colegas, mas a gente ali representa uma população. Então, existem medidas importantes que a minoria tem tomado e que alguns colegas têm que tomar consciência para tomar também, para que a gente possa colocar a Jequié no melhor caminho. Você aprovaria a atuação desse? Você está no segundo mandato, desse mandato atual? Olha bem, é o que eu falei. Existem atitudes que eu aprovo. Algumas atitudes, não. Eu acho o seguinte, esse questionamento de aprovar ou não, quem tem de aprovar é a população. Eu respeito o posicionamento de cada um dos vereadores, certo? Verdade. Embora que a gente age em consonância com o momento, com a importância do que é. Eu não posso admitir chegar na Casa Legislativa um pedido de apuração de uma denúncia e você chegar lá sem abrir, sem olhar, sem saber o que é praticamente e dizer que não recebe, você entende? Porque tem de satisfazer o OAB. Isso não pode. É como você chegar, eu tenho até um exemplo isso na rádio onde eu dei uma entrevista, você chegar, o correio chegar na sua casa, certo? Bater lá na porta e encontrar fechado, certo? Com uma correspondência, com alguma coisa para entregar. É a mesma coisa de fechar o legislativo. O legislativo tem de estar aberto e tem de atender às demandas da população. Certo? E digo mais uma vez, respeito o posicionamento de cada um. Agora, compete ao povo de Jequié fazer a avaliação, né? Essa avaliação. Da forma que entramos lá na Câmara, através da avaliação popular, certo? É a mesma coisa. Então, a gente não pode dizer como é o posicionamento. O cara pensa que é assim, daquele jeito que vai ser, a gente não vai mudar o pensamento de cada um. Eu, por exemplo, entendo de uma forma diferente. Nós vivemos num Estado democrático de direito, não é isso? A democracia prevalece. Eu tenho 4 mandatos, estou aí no 4º mandato já, sempre eu tive esse posicionamento. Você me conhece e sabe como é. Eu não estou aqui para atender a OB, estou para atender a coisa que realmente, dentro de uma conjuntura que venha favorecer a nossa população, dentro de uma, como é que se diz, de uma função da qual existe prerrogativas, né? A função intrínseca do vereador é fiscalizar e legislar. E eu não posso abrir mão disso. Inclusive a independência do legislativo. O legislativo é um poder autônomo e independente. Enquanto pensarmos de forma diferente, o legislativo não vai para lugar nenhum. Essa independência tem de ser mantida. Vereadores Colorido, vereador Joaquim Caires, obrigado aí pela presença de vocês, cortamos aqui, estouramos nosso tempo, né? Zui Sintra Pereira, um abraço, Zui. Carlúcia Gomes, Robson Pereira, tá mandando aqui todo o pessoal que está acessando aqui, muita gente, viu? Deixa eu ver aqui, tem o Washington, né? Acho que é o Washington, falou, dá um alô aí para mim, para vocês falam todo mundo. É porque eu não tinha visto. O Washington Thiago. Esse Neto Teles é o Neto da Água, né? Não. Não é não? Não. Neto Juvenal Teles Neto. Um abraço para Neto da Água, Neto, secretário de Agricultura. Normelli, ex-vereador. Amigo nosso, né? ex-vereador. Normelli, ele botou Neto Teles. Olha, bota o nome do homem. Washington Thiago, manda um alô, mandamos. Gente, uma boa noite para vocês. Valeu, o programa é esse aí, está aberto a qualquer outro cidadão que queira agendar uma entrevista, não é dizer assim, vocês só fazem entrevista para falar mal do prefeito, ou para falar bem do prefeito. Qualquer pessoa que venha para ser entrevistada, é só agendar aqui com nossa equipe, com o Rony Braine ou comigo, que vem aqui e faz o que vocês fizeram hoje, colocaram um ponto de vista, pensamento em relação, nós discutimos hoje assuntos ligados a Jequié. Obrigado. Joaquim. Eu quero agradecer mais uma vez, Luiz, a oportunidade de estar aqui nesse programa, tá entendendo? Altamente importante, esclarecedor para a população e dizer que eu estou pronto para discutir Jequié. A minha intenção
é desenvolver nosso município, é buscar as mudanças que nós precisamos. Nós não podemos continuar nesse marasmo, nós não podemos continuar no retrocesso, tá entendendo, do desenvolvimento. Nós precisamos avançar, melhorar, porque Jiquié tem condições para isso e tem orçamento para isso. Obrigado, Joaquim. Muito obrigado. Agradecer Colorido. também o Wilson, a todos os ouvintes. Radialista, né? Tô aí, né? Terminei o curso semana bom. passada e estamos aí, Tá, né? um abraço aí a Mas todos, o pessoal dos sindicatos radialistas. Obrigado Eu que a você. agradeço a você, Wilson. Tá bom. Um abraço, gente. Boa noite ao Rony Braine, que está aqui na retaguarda. A gente volta na próxima terça-feira com o programa que nós temos aqui toda semana. Lembrando que o Sem Limites é às terças e quintas-feiras. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Bom final de semana.